Fala galera, eu sou Gustavo Garabete e eu vou resolver aqui com vocês o problema contas a pagar da OBI desse ano. O problema ele consiste basicamente em você ter um certo valor, né? Diz que vô João tem um certo valor e ele tem 3 contas a pagar e você tem que determinar qual que é o número máximo de contas que ele consegue pagar com o dinheiro que ele tem, né? Então a entrada consiste de 4 linhas. A primeira linha seria o valor que o vô João tem. Aí a gente tem as 3 linhas que referem-se a cada uma das contas. E no final você tem que dizer quantas contas ele consegue pagar. Bom, explicando por exemplo esse primeiro caso, você tem R$100 e aí você tem 30, 40 e 30. Somando as 3 contas você teria R$100. Então ele consegue pagar as 3 contas. Nesse segundo exemplo aqui, por exemplo, ele consegue apenas pagar a conta de R$100, né? Ou então essa conta, ou então essa, mas ele não consegue pagar mais de uma. Já nesse exemplo você tem que ele consegue pagar a primeira ou a terceira, mas a primeira e a terceira simultaneamente, mas não a do meio, tudo junto, então o número máximo de contas que ele tem a pagar é 2. A solução para esse problema ela é bastante trivial. E ela vai se apropriar de um método de ordenação, né? A gente vai ordenar o valor das 3 contas da menor para maior e a partir disso a gente vai tentar pegar as menores contas que a gente consegue pagar e até que o valor seja excedido, né? Então a gente vai utilizar um algoritmo guloso para resolver o nosso problema. Os valores são todos bem pequenos, né? Da ordem de 10 elevado a 3, então a gente não vai precisar de nenhuma variável diferente de um inteiro para resolver esse problema. Então vamos lá, vamos começar a codar. Eu vou pegar aqui então terminal, vou criar aqui contas, vou resolver esse problema em C++, né, que é uma linguagem bastante utilizada para programação competitiva. Aqui a gente vai começar colocando nossa biblioteca padrão, que a gente utiliza bastante. Cabeçalho clássico, né, do C++. Bom, a entrada ela consiste então de um inteiro V. A gente vai ler esse inteiro. Depois eu vou utilizar um vetor chamado contas, um vetor que tem 3 posições, ele vai de 0 a 2, então 0, 1 e 2 são 3 contas. Eu vou ler esse vetor, então a gente vai precisar de um for que vai de igual a 0 até 3. E a gente vai ler contas. Então a gente recebeu os 3 valores das contas. Agora pensando um pouco na nossa questão de estratégia, a gente vai ordenar o nosso vetor contas, então a gente vai passar um ponteiro para o início, que seria contas, e um ponteiro para a primeira posição que a gente não quer ordenar, no caso seria contas 3 que não existe. Então aqui a gente está ordenando do menor para o maior. Quase chegando na solução do problema, agora a gente deve fazer mais um for, que vai iterar sobre as contas do menor para o maior. Aqui a gente vai fazer o seguinte, se a gente consegue pagar a menor conta, então a gente vai decrementar o valor que foi inserido no início, que no caso é o valor que o vô João teria desde o começo, né, do problema. Então a gente vai fazer o seguinte, se o valor menos o contas do i for um valor menor que 0, quer dizer que ele não consegue pagar, né? Se ele não consegue pagar, você quebra. Você quebra o laço, quer dizer que ele já não consegue mais pagar nenhuma conta a partir dali. Se ele consegue, por outro lado, o que a gente faz então o seguinte, eu vou colocar um contador, número de contas a pagar, que começa com 0. A gente vai incrementar esse contador, se ele consegue pagar, né, se ele não entra nesse if, e a gente faz v menos igual contas, ou seja, a gente está pegando o valor inicial do vô João e decrementando o valor da conta que ele acabou de pagar. Bom, feito isso, a gente vai ter a nossa solução, né, o número de máximo de contas que a gente tem a pagar na variável cont. Então, a gente imprime ela e o programa retorna 0, certo? Feito isso, acho que isso soluciona o problema. Como eu disse, todas as variáveis são da ordem de 10 elevado a 3, então a gente não precisa de nenhuma variável especial do tipo long, por exemplo. Então, acho que isso já soluciona o problema. Vamos testar. Vou falar para compilar aqui. Ele está no processo de compilação, eu vou testar os casos teste e depois submeter a solução. Então, o primeiro teste, 100, 30, 40 e 30. E a solução, 3.
tal como está no exemplo de saída. Vamos testar de novo. 50, 82, 99 e 51. E ele me retorna 0, tal como deveria. Mais um caso de teste: 200, 180, 100 e 120. 1, tal como deveria. E 200, 100, 180 e 90, que seria 2. Bom, feito isso, eu vou só dar um comando aqui para ele copiar a minha solução e eu submeter na plataforma que eu estou utilizando, que é a NEPS Academy. Então, eu vou colar minha solução aqui e vou submeter. Esperando o julgamento da solução. E deu aceito, então essa seria a solução do problema. Muito obrigado aí e até a próxima.